O poder do silêncio estratégico. Imagine que cada palavra que você diz seja como uma moeda de ouro. Quanto mais você fala, mais você gasta. Agora me diga, você está desperdiçando ou investindo suas palavras? Vivemos em um mundo onde todo mundo quer ser ouvido, mas poucos realmente escutam. Falar virou uma compulsão. Redes sociais, reuniões, conversas aleatórias. As pessoas falam demais e muitas vezes sem necessidade. Mas os mais sábios sabem que o silêncio pode ser uma arma poderosa. Os estoicos acreditavam que o controle das palavras era essencial para a vida plena. Sêneca alertava: muitas vezes nos arrependemos do que falamos, mas raramente do nosso silêncio. Quem domina o silêncio domina a si mesmo. Vou contar-lhes uma pequena história para ilustrar o que acabei de falar para vocês. Havia um homem chamado Marcos. Ele era conhecido por falar pouco, mas quando falava, suas palavras tinham peso. Em uma reunião importante de negócios, todos falavam ao mesmo tempo, tentando provar seus pontos. Marcos apenas observava. No momento certo, ele disse uma única frase que fez todos pararem. Sua decisão foi aceita, porque sua voz era rara e valiosa. Hoje vamos explorar o que os estoicos diriam sobre o momento certo de falar ou de silenciar, e como aplicar essa filosofia milenar para construir uma personalidade sólida e resiliente. Seja bem-vindo ao Mente Estoica, onde você aprende a fortalecer sua mente e transformar sua vida com sabedoria verdadeira. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente a sua visão sobre o silêncio. No mundo de hoje, quem fala menos e observa mais tem vantagem. Agora, vamos entender por que falar demais pode ser um problema e como o silêncio pode ser sua melhor estratégia. Capítulo 1. O erro de falar demais. Por que as palavras podem ser suas inimigas? Já parou para pensar quantos problemas poderiam ser evitados se você simplesmente tivesse ficado em silêncio? Quantas oportunidades não foram desperdiçadas por palavras ditas no calor do momento? O filósofo estoico Epiteto nos alerta: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos. Falar demais pode ser um grande inimigo. Quando você se expõe em excesso, entrega informações que não deveria, revela fraquezas que poderiam ter passado despercebidas e, muitas vezes, se compromete com promessas que não pode cumprir. Além disso, palavras mal colocadas podem criar inimizades desnecessárias e conflitos que poderiam ser evitados com um simples silêncio estratégico. No mundo moderno, onde todos querem dar opinião sobre tudo, falar menos se torna uma verdadeira arma de poder. O sábio observa, analisa e só fala quando é realmente necessário. Enquanto isso, o impulsivo se apressa em falar e muitas vezes se arrepende depois. Controlar a fala já evitou grandes tragédias ao longo da história. Imagine o que pode fazer por você. O segredo não está apenas em saber o que dizer, mas principalmente em saber quando dizer, ou se deve dizer algo. Capítulo 2. O poder do silêncio estratégico. Como usar isso a seu favor? O silêncio não é apenas a ausência de palavras. Ele é uma ferramenta poderosa, capaz de te dar vantagem em praticamente todas as áreas da vida. No mundo dos negócios, na política, nos relacionamentos e até mesmo nas batalhas, aqueles que sabem usar o silêncio sempre saem à frente. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Marco Aurélio dizia: o poder de falar e o poder de ficar em silêncio devem ser igualmente dominados. Saber quando não dizer nada pode ser uma das maiores demonstrações de inteligência. Pense nos grandes líderes e estrategistas da história. Eles nunca falavam mais do que o necessário. O silêncio pode gerar respeito, pode desarmar o inimigo e pode até te proteger de cair em armadilhas. Quem fala menos, se preserva mais. Além disso, o silêncio estratégico gera mistério. As pessoas se sentem instigadas pelo que você não revela. Isso cria curiosidade, respeito e até admiração.
E o melhor? Ele impede que suas fraquezas sejam expostas. Se você aprender a usar o silêncio ao seu favor, perceberá que, muitas vezes, as palavras não são necessárias. O simples fato de observar e permanecer em silêncio pode te colocar sempre um passo à frente dos outros. Capítulo 3. Quando o silêncio vale mais do que 1000 palavras. O impacto na sua imagem e nas suas relações. Vivemos em um mundo onde todos querem falar, mas poucos sabem escutar. O resultado? Conversas superficiais, relações frágeis e um desgaste emocional desnecessário. Mas há um segredo poderoso que os sábios sempre compreenderam. O silêncio, bem utilizado, pode transformar sua imagem e fortalecer suas relações. Imagine 2 situações. Primeira situação. Alguém te insulta, provoca ou tenta te desestabilizar. A resposta imediata da maioria das pessoas é reagir impulsivamente. Mas o que acontece quando você simplesmente mantém o silêncio? O outro se frustra, perde o controle e muitas vezes se sente ridículo. Isso porque o silêncio pode ser a resposta mais poderosa para desarmar ataques. Segunda situação. Um líder em uma reunião observa mais do que fala. Ele escuta atentamente, analisa as emoções e intenções das pessoas ao redor. Quando finalmente decide falar, sua voz tem peso. Suas palavras são medidas e impactantes. Isso gera respeito e autoridade natural. O silêncio comunica inteligência, confiança e domínio emocional. Ele pode ser um escudo contra provocações, um ímã para o respeito e um filtro para evitar arrependimentos. Muitas amizades e relacionamentos desmoronam por palavras ditas, sem reflexão. Muitas oportunidades são perdidas por falar sem necessidade. Quando você escolhe suas palavras com sabedoria e pratica o silêncio estratégico, você se torna uma pessoa que os outros escutam com atenção. Afinal, quem fala o tempo todo se torna ruído. Quem fala pouco, mas no momento certo, se torna uma voz de valor. Capítulo 4. O silêncio como ferramenta de poder. Como os estoicos usavam essa arma a seu favor. Os grandes mestres da filosofia estoica entendiam que a fala excessiva muitas vezes era uma fraqueza e que o silêncio bem administrado era uma forma de poder. Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto praticavam a moderação nas palavras e ensinavam que calar no momento certo poderia ser mais eficaz do que qualquer discurso. Marco Aurélio e a autodisciplina verbal. O imperador filósofo Marco Aurélio escreveu em suas Meditações sobre a importância de falar apenas o necessário. Ele acreditava que muitas palavras eram apenas manifestações de ego, insegurança ou tentativas vazias de provar algo para os outros. Em vez disso, ele preferia refletir, analisar e escolher suas palavras com extrema cautela. Epíteto e o controle das emoções. Epíteto, um escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história, dizia que devemos pensar 2 vezes antes de falar. Para ele, palavras ditas sem controle emocional podem ser venenosas, tanto para nós quanto para os outros. Ele ensinava que o verdadeiro sábio observa e escuta antes de responder, garantindo que sua fala seja uma expressão de razão, não de impulsividade. Sêneca e o poder da observação. Sêneca enfatizava que quem fala menos, escuta mais. E quem escuta mais compreende melhor. Ele acreditava que a observação silenciosa dava uma vantagem estratégica sobre os outros. Enquanto as pessoas se perdiam em conversas vazias, o observador atento conseguia ler intenções, antecipar comportamentos e agir com mais precisão. Os estoicos viam o silêncio não como fraqueza, mas como uma ferramenta de domínio próprio e inteligência social. Quando falamos menos e escutamos mais, evitamos conflitos desnecessários, ganhamos respeito e cultivamos uma presença forte. Afinal, quem controla suas palavras controla sua mente, e quem controla sua mente domina sua própria vida. Capítulo 5. Quando falar e quando calar. Encontrando o equilíbrio perfeito.
A arte da comunicação não está apenas em falar pouco, mas em saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Os estoicos não pregavam o mutismo absoluto, mas sim o uso estratégico das palavras. Afinal, em algumas situações, o silêncio pode ser poder, mas em outras, a fala pode ser uma ferramenta indispensável. O silêncio como estratégia em momentos de conflito. Quantas vezes uma discussão se transformou em algo maior simplesmente porque alguém não soube a hora de parar de falar? Os estoicos ensinavam que, em momentos de tensão, a melhor resposta muitas vezes é nenhuma. Não por medo ou submissão, mas porque reagir no calor da emoção geralmente nos leva a dizer coisas das quais podemos nos arrepender depois. Se alguém te ofender, pensa antes de responder. O silêncio muitas vezes desarma mais do que 1000 palavras. Já dizia Epíteto, o valor das palavras nos momentos certos. Isso não significa que devemos calar sempre. Há momentos em que a fala é essencial, para defender um princípio, para proteger alguém ou para esclarecer uma situação. A chave é falar apenas quando for necessário e de forma assertiva, sem desperdiçar energia com palavras vazias ou emoções descontroladas. Marco Aurélio já dizia: a verdade não precisa ser gritada para ser ouvida. Ensinamento prático: a regra dos 3 filtros. Antes de dizer algo, os estoicos aplicavam um princípio parecido com a regra dos 3 filtros de Sócrates. Primeiro filtro: é verdadeiro, se não for, nem precisa ser dito. Segundo filtro: é útil, se não acrescentar nada de valor, não vale a pena falar. Terceiro filtro: é necessário, se não fizer diferença, melhor guardar para si. Saber equilibrar silêncio e fala é uma das habilidades mais poderosas que podemos desenvolver. Falar menos não significa ser fraco, significa ser sábio. Usar as palavras com intenção e propósito nos torna mais respeitados, mais persuasivos e mais conscientes do impacto que temos no mundo. Capítulo 6. O poder do silêncio e da palavra consciente. O silêncio não é fraqueza. Ele é autodomínio. Ele é estratégia. Ele é a ferramenta que separa os sábios dos impulsivos. Os estoicos compreenderam que falar menos não significa se anular, mas sim usar as palavras com precisão cirúrgica, escolhendo o momento certo para falar e o momento certo para calar. Na sociedade de hoje, onde todo mundo parece querer ser ouvido, quem domina o silêncio se destaca. Quem fala o necessário torna suas palavras mais valiosas. Quem evita discussões inúteis economiza energia para o que realmente importa. E agora, eu te pergunto: você é dono das suas palavras ou escravo delas? Se você quer desenvolver esse tipo de autocontrole e se tornar uma pessoa mais forte e respeitada, comece aplicando os princípios que falamos aqui. No próximo diálogo que tiver, pause antes de responder. Avalie se suas palavras são necessárias e veja a diferença que isso faz na sua vida. Agora me ajude a espalhar essa mensagem. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa aprender essa lição. Inscreva-se no canal para mais reflexões estoicas e, se quiser se aprofundar, confira os livros recomendados na descrição. Lembre-se, a sua voz é mais poderosa quando usada com sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo. Fortaleça sua mente. Seja estoico, seja forte, seja inabalável.